Olá, seja bem-vindo ao canal Rapidinho. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a ultrassonografia do trato gastrointestinal. Esse exame é muito pouco falado e até muitas vezes desestimulado e que por falta de conhecimento acaba realmente não sendo feito. Mas hoje vamos tentar quebrar um pouco desse preconceito, desses paradigmas e mostrar que é possível oferecer um exame com segurança para o paciente, sem que seja necessário o uso de radiação e que a gente consegue colher bastante informação. Então, qual é a realidade hoje do exame de ultrassonografia do trato gastrointestinal? Como eu disse, é um método sobrevalorizado. Ele normalmente é utilizado somente para avaliação de apendicite aguda ou um quadro de invaginação intestinal e nas crianças recém-nascidas na pesquisa de estenose hipertrófica do piloto. Isso se, especialmente na apendicite ou na invaginação, não tiver uma tomografia disponível, porque a maioria dos radiologistas acabam preferindo irradiar o paciente para poder fazer um diagnóstico, sendo que a gente vai ver que é possível fazer através da ultrassonografia. Uma outra dificuldade, né, da realidade de hoje é porque é um exame realmente tecnicamente desafiador. Ele não é um exame dos mais simples, porém é um exame possível de ser feito. Algumas coisas podem influenciar e dificultar a realização desse exame, como o biotipo do paciente. Então, pacientes mais obesos acaba tendo uma atenuação, né, do feixe sonoro que dificulta realmente a análise das alças, o ritmo intestinal que possa estar acelerado, e aí acaba também dificultando, ou até mesmo aqueles que possam estar um ritmo reduzido e aumenta então os gases naquela região. Então a gente precisa de ter um certo ritmo também que favoreça a presença do gás intraluminal. Vai produzir artefatos que também dificultam então a avaliação, porque vai causar aí um sombreamento posterior e acaba dificultando para a gente ver a parte realmente posterior aí, mais distal dessas alças. É um exame que não é tão simples, então também não é tão rápido de ser feito. Ele requer um pouco de tempo para que a gente possa fazer realmente uma varredura do trato gastrointestinal, já que as alças faz um trajeto longo, né, tem um comprimento longo, e a gente tem que fazer uma varredura de todas as alças, de todo o intestino. Então, acaba sendo um pouquinho mais prolongado o exame. E, principalmente, a falta da familiaridade com a técnica do exame. Porque, como eu disse, realmente é um exame que não é muito divulgado, existe um certo preconceito, e até mesmo porque nas evidências e formações dos radiologistas, por falta de ter um ensino de qualidade, pessoas que realmente gostem do método e queiram ensinar o método, acabam dando prioridade a outros métodos de imagem, como a tomografia, a ressonância, e então acaba que a ultrassonografia fica sendo menosprezada e os próprios alunos que estão em formação se propagam isso porque não receberam uma boa informação, uma boa formação e acabam realmente passando à frente, que não é um método tão bom assim. A gente vai ver hoje que não. É um método que sim, pode ser feito vários diagnósticos por ele. E vamos ver então as vantagens. Por que eu deveria usar a ultrassom ao invés de usar a tomografia ou a ressonância? A ultrassonografia oferece uma avaliação dinâmica dessas alças. A gente vai conseguir ver essas alças funcionando realmente em tempo real.
Então a gente consegue ver essa motilidade, a gente consegue fazer o estudo da compressibilidade da alça, para ver se essa alça está sendo com a parede rígida, se ela está distendida, se está tendo peristalse, se não está tendo, se está aumentada, se está diminuída, e além, claro, de ter um método não ionizante. Hoje, o ultrassom também nos permite fazer um uso de um contraste, que é um contraste muito mais seguro e tolerado pelo paciente, que são os contrastes com microbolhas. E existe um risco mínimo de ter algum efeito colateral, e mesmo que tenha, são efeitos muito brandos. Então, assim, a tolerabilidade do paciente para o contraste de microbolhas é muito grande e ele traz informações muito importantes para a gente poder avaliar, assim como seria pelo contraste, pela tomografia ou pela ressonância. Então a gente consegue ver como que está a irrigação dessa lesão, como que está a parte vascular, e se é uma lesão mais vascularizada, menos vascularizada, como que está essa captação desse contraste. Então é possível sim pela ultrassonografia. Sendo um exame difícil, de uma certa forma difícil de ser realizado, a gente pode tentar melhorar essa realização, melhorar a técnica do exame com alguns cuidados. O primeiro dele é um preparo adequado para o exame, já que a gente viu que existem fatores que vão influenciar, como os gases, o nível de peristalse, né, como está o fluxo, né, desse intestino. Então a gente pode melhorar isso através do jejum. A gente pede o paciente para fazer um jejum de 4 a 6 horas para fazer o exame, e com isso a gente consegue reduzir a motilidade e também reduzir a presença de gases. A gente também vai solicitar ao paciente que antes do exame, né, imediatamente, né, antes de entrar para a sala de exame, ele vai fazer a ingestão de pelo menos 2 copos de água, de 2 a 4. E esses copos de água vão funcionar para quê? Eles vão distender o estômago e também a parte do duodeno, e é onde vai conseguir ver melhor a camada interna desses órgãos. E ele faz essa água, né, vai formar como se fosse uma janela acústica mesmo, para a gente avaliar melhor essas alças. Orientar o paciente que, além do jejum, o ideal é que ele evite falar demais, para que ele não, para que faça com que ele evite deglutir gás. Então, porque a gente, mesmo fazendo o jejum, se ele é uma pessoa que fala demais, toda vez que ele fala, ele acaba deglutindo um pouco de ar, e quando vai fazer o exame, realmente está cheio de gases. Pode ser feito uso da dimeticona ou da galactase para tentar reduzir esses gases no intestino. E, no caso também do trato gastrointestinal, a gente pode fazer o uso do polietileno glicol como um meio de contraste negativo, que aí ele vai fazer realmente um contraste com a parede interna dessas alças, e a gente consegue analisar melhor. Outra informação importante é o conhecimento anatômico, né, dessas alças, da disposição dos órgãos no interior da cavidade abdominal. Para que isso? A gente precisa saber dessa anatomia para poder conhecer os reparos anatômicos das subdivisões intestinais. Aonde que é o colo ascendente, aonde que é o colo descendente, aonde que começa o colo transverso, a junção da junção iliocecal, da válvula iliocecal. Então, mais ou menos, a gente precisa entender um pouco como que é essa anatomia, para que durante o exame a gente possa fazer uma varredura e conseguir interpretar aquilo que a gente está visualizando. Uma informação também importante que a gente tem que levar em consideração é o uso correto dos transdutores. Para o exame, né, do trato gastrointestinal, a gente vai usar basicamente 2 transdutores, que é o convexo, de baixas frequências, e o linear, de altas frequências. Porém, a gente também pode fazer uso do endocavitário. A gente normalmente inicia com o convexo,
fazendo uma varredura, um rastreio do abdômen para tentar achar patologias que possam ser mais grosseiras. E aí, achando alguma imagem suspeita, a gente faz um estudo mais direcionado com o linear. Aí a gente vai conseguir ter uma melhor resolução. No caso de avaliação complementar do colo sigmoide e do reto, a gente pode fazer uso, então, do transitor endocavitário. O transitor convexo também, a gente vai, tanto o convexo como o linear, a gente também vai poder fazer uso para avaliação perineal, que a gente vai ver mais à frente como que é essa técnica. Um outro recurso que a gente também vai fazer uso para avaliação do trato gastrointestinal é a técnica da compressão. O que seria isso? A gente pega o transdutor, coloca ele na posição, na região que a gente está querendo avaliar, e a gente vai fazer uma aplicação de uma compressão lenta e gradual no transdutor com o objetivo de quê? Primeiro, de afastar e comprimir as alças intestinais, causando um deslocamento de bolsões de gases no interior dessas alças, reduzindo assim os artefatos. Então, a gente pode, vou avaliar, por exemplo, o estômago, vou botar o transdutor na região epigástrica e vou fazer, inicialmente tem mais gases, eu vou fazer a compressão lenta e gradual, e aí com isso eu vou deslocando possíveis alças que possam estar à frente. Outro motivo para a gente fazer essa técnica seria reduzir a distância entre o transdutor, que vai estar encostado na pele, e a alça que a gente está querendo avaliar, que está realmente na cavidade intestinal. E aí, como a gente reduz, nessa compressão, se a gente reduz essa distância entre a alça e o transdutor, a gente consegue melhorar a resolução da imagem, porque aí vai ser necessário usar uma frequência maior. A gente pode utilizar uma frequência maior para analisar essa alça. E também a gente faz um exame dinâmico, onde a gente vai avaliar a compressibilidade do segmento que a gente vai estar estudando. Onde a gente vai ver, provavelmente numa aula mais à frente, que quando tem algum quadro inflamatório, infeccioso, a alça fica mais rígida, ela perde a contratilidade dela. Como a gente vê na imagem, né, a gente fez uma compressão, na imagem da esquerda a gente consegue comprimir essa alça, assim que a gente volta, ela volta ao normal. Na imagem do meio, a gente vê que a parede dessa alça está um pouco mais rígida, a gente faz a compressibilidade e ela mantém, ela não altera a formação dela, ela mantém ali a distensão normal dela. Assim também como na última imagem, a gente vê que é uma imagem bem sugestiva de uma apendicite, onde tem um apendicolito dentro ali da imagem, é uma imagem em dedo de luva, em fundo cego, e você faz a compressão e ela também se mantém da mesma forma, ela não se comprime com o emprego aí da força. Então, falando um pouquinho sobre essa técnica do exame da avaliação do trato gastrointestinal pela ultrassonografia, a gente vai começar, claro, com o posicionamento do paciente. Então, a gente vai colocar o paciente em decúbito dorsal e pedir para ele que ele ache uma posição confortável. Por quê? Para que ele possa relaxar o abdômen e a gente possa ter uma compressão melhor desse abdômen. Porque se às vezes o paciente fica numa posição desconfortável, ele contrai o abdômen e aí dificulta para a gente avaliar a parte da cavidade intestinal. E a gente vai fazer uma abordagem sistêmica, começando a avaliação pelo cólon, depois a gente vai avaliar o mesentério, o intestino delgado e, por último, a avaliação perineal, sendo necessário para fazer alguma complementação. Então, como que a gente vai fazer esse exame? A avaliação do cólon. A gente primeiro vai precisar fazer uma identificação dos vasos ilíacos comuns, aí para que a gente possa se localizar no abdômen. E aí como que a gente faz? A gente coloca o transdutor na crista ilíaca anterior, superior direita, e vai mover esse transdutor em direção ao músculo reto abdominal, né, na borda lateral desse músculo reto abdominal. Girando o transdutor no sentido anti-horário, no plano, né, transverso,
a gente vai fazer um movimento crânio-caudal e vai perceber que a primeira alça que a gente observar passando do medial para a lateral é o ilho, né? O ilho terminal. Localizei o ilho, eu vou também seguindo mais para a lateral e vou achar então a válvula ilho cecal e o seco. Achando o seco, eu vou avaliar também o apêndice cecal. Que a gente vai perceber então que tem a válvula ilho cecal e o apêndice normalmente fica mais inferior, mais caudal em relação à válvula ilho cecal. Então a gente vai achando a válvula, a gente desce no paciente e teoricamente a gente vai achar o apêndice. Normalmente o apêndice não é visualizado no exame normal. Ele acaba sendo muito obliterado, ele é uma espessura pequena, é um pouco mais realmente difícil de ver ele num aspecto normal. Normalmente, achando o apêndice, ele vai estar mais fácil de ver quando tem um quadro inflamatório, um quadro aí de apendicite. O colo ascendente, como que a gente vai avaliar então esse colo ascendente? Uma vez avaliando então o seco, a gente vai seguir mais superiormente, mais cranialmente nesse trato gastrointestinal e a gente vai vendo então o seco, depois o colo ascendente e aí seguindo até a flexura hepática e aí a gente vai ver o colo transverso, né, seguindo para o lado contralateral. O colo sigmoide, a gente vai fazer uma técnica semelhante ao que a gente fez do lado direito, só que agora no lado esquerdo. A gente vai colocar o transdutor novamente na crista ilíaca anterior, superior esquerda, vai mover esse transdutor medialmente no plano sagital até a borda do músculo reto abdominal e vai girar procurando uma alça que vai passar nessa região. Normalmente achou a alça, essa alça é o colo sigmoide. Ele vai ser, na verdade, que vai cruzar então esses vasos ilíacos esquerdos. E o colo descendente, a gente vai acompanhar o colo sigmoide de forma mais cranial, a gente vai voltando, né, pelo colo sigmoide e vai achar o colo descendente. A gente vai fazer também uma varredura descendente desse colo. Um outro reparo que a gente pode estar utilizando para poder localizar tanto o colo sigmoide, tanto a válvula iliocecal, são os músculos de ilio-pessoas. Do lado, achou o músculo ilio-pessoas do lado direito, ele tem ali um marco alternativo para a válvula iliocecal. No lado esquerdo, o músculo ilio-pessoas vai ter uma relação também com o colo sigmoide. Então, estou com uma dificuldade. Tenta achar os músculos ilio-pessoas. Para avaliação, então, do delgado e do mesentério. A gente vai, para achar, então, né, a flexura do duodeno jejunal, a gente vai colocar o transdutor no epigástrico, solicitar ao paciente que ele faça uma respiração profunda, e aí, durante a expiração, a gente vai colocar uma certa pressão no transdutor, para que no momento que ele vai expirando, ele vai relaxando a parede abdominal, e a gente consegue aprofundar, né, esse transdutor em direção ao reto peritônio. A gente pode visualizar as camadas do mesentério, do intestino delgado, e a flexura do duodeno jejunal segue obliquamente em direção à fossa ilíaca direita. Então, a gente faz essa técnica que normalmente a gente vai conseguir visualizar naquela região. O intestino delgado, pode ser, a sua avaliação pode ser feita a partir da fossa ilíaca direita, né? Com a identificação do ilho terminal, só que a gente vai fazer realmente um curso retrógrado e aí a gente vai vendo, à medida do possível, como está sendo a distensão, as paredes, né, das alças do intestino delgado. E por último, a gente faz uma avaliação, uma manobra mesmo de varredura em toda a cavidade abdominal, onde a gente vai fazer uma varredura crânio-caudal em toda a extensão da cavidade abdominal, procurando uma anomalia que a gente possa ter deixado passar sem querer na avaliação inicial.
e aí achou qualquer alteração em qualquer fase dessa varredura, a gente faz a complementação com o transdutor linear, para a gente conseguir ganhar aí um pouco mais de resolução com a capacidade dele de ter uma frequência maior. Pode ser feito também o exame transperineal, para que a gente possa complementar os outros dois exames, tanto convexo quanto linear, principalmente para avaliar da porção mais distal aí do reto. E como é feito, então, esse exame transperineal? A gente vai primeiro proteger, né, o transdutor com um preservativo, com um filme, colocando o gel, né, em contato com o transdutor e cobrindo com a proteção. E a gente vai ter que posicionar o paciente colocando ele no decúbito lateral esquerdo, com os joelhos flexionados, tentando colocar, né, o joelho mais próximo do abdômen possível. E a gente vai pegar a sonda e insonar na linha média, numa posição mais longitudinal e logo acima do ânus. No caso, logo abaixo do ânus, entre o ânus e a genitália. E a análise ela é realizada com movimentos láteros laterais e anteros posteriores, ou crânio caudal. E o que a gente vai conseguir visualizar com esse exame transperineal? Normalmente a gente vai avaliar os tecidos perianais, o canal anal, os esfíncteres anais e a seção distal de em torno de 5 a 7 centímetros distais do reto. A vagina e uma parte da bexiga urinária também pode ser visualizada, tá? Principalmente a uretra, e depende realmente da região ali insonada. Para fazer uma boa avaliação das alças, principalmente, é importante um conhecimento anatômico dessas alças. A gente precisa entender como que é formada essa alça para que a gente possa realmente interpretar os achados, sendo que em cada segmento aí do nosso intestino, essa camada tem uma certa variação. De forma geral, o trato gastrointestinal ele tem uma parede dividida em 4 camadas: a mucosa, submucosa, a muscular própria e a serosa. Mas na ultrassonografia, quando a gente vai avaliar, a gente na verdade consegue ver 5 camadas, devido a essas camadas todas com uma ecogenicidade alternada. Então começa com uma hiper, depois uma hipo, depois uma hiper, hipo, hiper. E isso por quê? Porque a gente vai perceber uma camada a mais, que é a interface da mucosa com o conteúdo intestinal. O aspecto pode variar desde um olho de boi, onde a gente tem uma área central mais ecogênica e uma periférica bem hipoecogênica, que vai ser uma imagem mais patológica, ou até uma camada, que é o ideal, uma camada, né, de identificação de todas essas camadas realmente visualizadas pelo ultrassom. A gente pode ver na imagem, né, algumas variações que a gente vai observar dependendo aí da localização. Então a gente percebe que no esôfago a gente tem uma mucosa um pouco mais espessa, porque ela na verdade, né, tem o epitélio, a lâmina própria muscular da mucosa, e essa mucosa ela tem uma espessura maior no esôfago, e aí ele é mais liso. A gente tem até a presença de glândula, mas a gente vai perceber que no esôfago essa mucosa ela é mais lisa. Depois a gente vai ver a parte glandular, tem então a parte muscular, que também é um pouco mais espessa, e no estômago a gente já consegue ver uma certa irregularidade com algumas indentações dessa mucosa, e principalmente a camada muscular mais espessa. Por quê? Porque ela tem umas fibras oblíquas, e aí normalmente a gente não vai perceber. Ela tem, na verdade, uma fibra oblíqua mais interna, né? E aí
externamente, a gente tem uma camada circular e longitudinal dessa parte muscular. Na parte do intestino, a gente vai ter então, uma irregularidade maior, né, uma indentação ainda maior das pregas da mucosa, que a gente vai conseguir perceber, e a gente vai perceber também que tanto no intestino delgado quanto no grosso, existem outras características que eu vou mostrar mais à frente. Então, basicamente, a gente vai ver essa imagem, aonde a gente consegue perceber todas as camadas. Aí a gente vai perceber o intercalaramento da ecogenicidade. Então, olhando de dentro para fora, a gente vai ver uma parte mais ecogênica interna, que seria a cabeça branca ali da seta, que seria nessa interface, então, luz-mucosa. O seguido mais externamente da cabeça preta da seta, que é uma camada mais hipoecóica, que seria a muscular própria da mucosa. Logo em seguida, tem a mais ecogênica, que seria mostrada ali pela seta branca, a seta maior branca, que seria a submucosa. Mais seguido, vai ver também uma camada mais espessa e hipoecóica, que seria a muscular própria, e a parte externa, que a gente vai ver o asterisco, que seria a serosa. A gente vai perceber, depois vou poder estar falando um pouco mais das patologias, que existem características e alterações que vão estar acontecendo nessas camadas, que vão sugerir uma patologia ou outra. E aí é importante, então, a gente ter esse conhecimento, conseguir diferenciar isso. Mas eu vou conseguir diferenciar sempre, vai ficar sempre bonitinho assim? E a gente começar a ter mais cuidado e procurar, a gente vai conseguir diferenciar sim. Tá? Mas, como eu falei, não é um exame que olhei uma vez e já vou conseguir praticar. Mas depende, mas é como da mesma forma que para quem fez, por exemplo, um curso só de ultrassom, quando a gente chega para fazer o exame, nas primeiras semanas, a gente realmente acha que é tudo muito absurdo. Né? É algo que a gente nunca vai conseguir fazer. E depois de um tempo a gente vai acostumando o nosso olhar, vai pegando as técnicas e a gente consegue, a gente vê que é possível. Da mesma forma, o trato gastrointestinal. A gente precisa quebrar esse preconceito e tirar esse medo e começar a praticar. Com o tempo a gente vai conseguindo adequar o nosso olhar, conseguindo raciocinar melhor ali, lembrar das técnicas, usar todas os ajustes que podem melhorar o exame, e a gente vai perceber que é possível sim. Mostrando aqui mais uma vez, então, numa imagem realmente de ultrassom, né, a gente vê as duas camadas de parede. Uma camada mais anterior e uma camada mais posterior. As duas marcadas uma espessura. E a gente percebe no meio delas um gás, né, tanto mais à direita tem mais um bolsão maior de gás, e à esquerda alguns gases menores. E aonde tem esse gás, se você observar, você vai ver que tem um espessamento, na verdade, a parede, né, ficou muito mais estreita, porque esse gás acabou comprimindo a parede. E a parede posterior a gente não consegue analisar por causa da sombra suja, né, por causa desse gás. Então, por isso é importante a gente mobilizar, comprimir, para poder tirar o gás da área que a gente está analisando. Mas a gente consegue diferenciar todas as camadas ali. Então, na face mais interna, uma imagem uma linha, né, mais hiperecóica, que seria a transição muscular, a luz com a mucosa, depois a muscular da mucosa, submucosa, muscular própria e serosa. Então é importante a gente começar vai fazer um exame de abdômen, mesmo que não tenha pedido para alta, para um pouquinho, já olha ali uma alta que com certeza vai passar na frente, para você ir começando a acostumar a sua visão para isso. E o que a gente vai ver, né? O que a gente precisa avaliar no exame? Primeiro, uma chave importante é a espessura dessa alça.
A alça normal, a gente vai ter aí de 3 a 5 milímetros da parede do estômago e de 0,5 a 2 milímetros na parede de alça e do colo. E como eu mostrei, pode ter uma pequena variação por causa da contratilidade. Então, a alça que não tem nada na luz, ela vai estar um pouco mais relaxada, ela pode ficar um pouco mais espessada. Uma alça que tem algum conteúdo, um gás que esteja comprimindo essa parede, ela vai ficar um pouco mais reduzida. E alguns achados que a gente vai ver também, que a gente consegue fazer essa segmentação melhor. Então, na avaliação do estômago, como eu já tinha dito, ele tem as pregas mágicas, ele vai começar a ter as indentações. No delgado, a gente vai começar a ver válvulas coniventes, né? E no colo, as aspirações colônicas. É importante a gente também analisar a peristalse, então vai estar presente no estômago e delgado, pode estar aumentada numa obstrução mecânica no quadro inflamatório, né, de uma enterite, mas também pode estar diminuída no ilho paralítico e nos estágios finais de obstrução. Então a gente tem, né, a peristalse de luta, onde vai estar aumentada, tentando tirar ali o que possa estar causando obstrução, mas vai chegar um momento que ela realmente vai parar de lutar e aí pode ficar ausente. Outra avaliação que a gente precisa fazer é a simetria. Perceber como que está essa parede, a parede anterior, como está a parede posterior, como está aquele segmento com o restante do trato gastrointestinal. Então, a presença de assimetria é um sinal que pode ter uma ulceração focal naquela região ou uma alteração polipóide da mucosa. Então, percebi que tem uma região onde uma parede está mais fina do que a outra. A outra parece normal em relação a todo o trato, mas tem uma área que ficou mais fina. Pode estar relacionada a uma ulceração nessa região. Ou havia uma outra área onde essa parede está mais espessa em relação ao restante, mas só de um lado de uma parede. Pode ser que seja um pólipo ali nessa região que está causando esse espessamento. A presença de um espessamento mais difuso normalmente está relacionada a uma colite ulcerosa ou uma colite infecciosa. Então, é importante a gente também observar isso. Existem algumas outras características que nos auxiliam na diferenciação aí desses quadros. O diâmetro e a motilidade também são importantes. Então, a gente pode dizer que está tendo uma dilatação quando o diâmetro é maior do que 25 milímetros, principalmente quando está associado a uma motilidade reduzida. E uma restrição de motilidade ocorre quando tem um espessamento e um enrijecimento da parede. Vai estar associado também ao estreitamento do lume, principalmente se for esse lume menor do que 10 milímetros. E também a gente precisa analisar as estruturas adjacentes. Então, avaliar, né, características estruturais dos linfonodos, do mesentério. Então, às vezes, a gente vai perceber que tem um quadro inflamatório na alça, e quando a gente olha em volta, a gente vai ver linfonodos reacionais ou até linfonodos atípicos, que vão também sugerir aí alguma patologia e muitas vezes mudar até o prognóstico e o tratamento. O Doppler. Né? O Doppler colorido ele também é um recurso que a gente pode estar utilizando. Normalmente, ele não tem uma representação muito grande. Então, a alça, a gente colocando o Doppler, ela vai ter pouca ou praticamente nenhuma vascularização. Mas, se a gente coloca o Doppler e percebe um aumento na vascularização, um hiperfluxo na área, a gente pode pensar, então, em uma doença inflamatória ou neoplásica, pode sugerir aí esse aumento. As doenças isquêmicas, é difícil a gente contribuir muito com o Doppler. Pode ter uma hipovascularização mais relativa, então tem uma área que tem um pouco menos de Doppler, de fluxo ao Doppler. Porém, como eu já disse, o fluxo normal já é pobre. Então é difícil a gente quantificar isso. Mas se perceber tem uma diferença muito grosseira, a gente pode levar em consideração. Então, porém, normalmente não é tão fácil de ver essa baixa da vascularização por causa da isquemia.
Só para a gente observar um pouquinho das diferenças, né, da representação no ultrassom. Então a gente consegue ver nessas imagens mais superiores as indentações no estômago. Então a mucosa tem algumas, né, indentações, ela vai fazendo as voltinhas, e aí na imagem mais à esquerda a gente vê o delgado com as conivências ali das indentações, e no cólon a gente também vai observar, né, a parte mais externa mais linear e a parte mais interna assim também com as alterações colônicas. Existem alguns estudos também que a gente pode usar como complemento para ajudar na nossa análise. Então, tem, como eu já tinha dito, a avaliação transperineal, que aí pode nos auxiliar na avaliação, né, do mais distal do reto e da região perianal. A elastografia também nos auxilia na parte da avaliação da dureza dessa alça, essa parede da região. Então, a gente, na imagem, a gente vê uma elastografia do string, da compressão manual. Aí, normalmente, o que está em azul é mais rígido, o que está branco é mais mole. Então, a gente vê, comparando com a imagem em modo B ao lado, que aonde tem uma imagem de espessamento da parede mais irregular, essa região está mais endurecida, ela está bem mais azulada do que a região dos tecidos normais em volta. E embaixo a gente vê também a ultrassonografia contrastada, que, como eu já disse, pode ser utilizada principalmente em pacientes com um quadro de alergia ao contraste, ou que teve algum tipo de reação, um quadro que impeça, né, a realização do contraste, como uma insuficiência renal. O contraste de microbolhas pode estar sendo usado, e aí ele vai ajudar tanto para mostrar a perfusão, e também o polietileno-glicol vai estar ajudando para a avaliação da luz do vaso. A gente avaliar realmente como está essa parte interna aí das alças. Então é isso, eu agradeço pela atenção. Deixo então as minhas redes sociais, tanto a minha, Dr. Rafael Banho, como o da Capdim, capdim.ultrassom, e também o nosso site, capdim.com.br, onde tem alguns cursos também, alguns materiais gratuitos que você pode entrar em contato. Eu agradeço a presença, fique à vontade para fazer as perguntas. Você pode fazer a pergunta tanto pelo Instagram ou até mesmo pelos comentários aqui no YouTube. Bom, obrigado por vocês e até a próxima.